de guiar-me, meu Senhor. Eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz. Põe-me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Regimento. A paz do Senhor para todos os nossos irmãos, professores, professoras, alunos e demais superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos dando início a mais uma pré-aula que tem oferecimento de Professores em Cristo EBD. Nós estamos estudando nesse quarto trimestre de 2015 o livro de Gênesis, que traz por tema o começo de todas as coisas, estudos sobre o livro de Gênesis. E o comentarista deste quarto trimestre de 2015 é o pastor Claudionor de Andrade. Nós vamos estudar hoje a lição de número 6, que traz por tema o impiedoso mundo de Lameque. O nosso textuário se encontra em Gênesis, no capítulo 6 e versículo 5. Eu vi o Senhor a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. A nossa verdade prática, o mundo de Lameque em nada difere do nosso. Existindo a graça de Deus, entregaram-se à devassidão, à violência e à resistência do Espírito Santo. A nossa leitura bíblica em casa se encontra em Gênesis, no capítulo 6, que vai do versículo 1 até o 8. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contentará o meu espírito para sempre, como o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, e estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a árvore dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. O objetivo geral da nossa lição de hoje é compreender que o mundo de Lameque nada difere do nosso, existindo a graça de Deus. E o ponto central da nossa lição nos diz assim: Deus julga a maldade do mundo de Lameque. Pois bem, meus irmãos, a lição de hoje nós vamos aprender e também vamos fazer uma comparação dos nossos dias de hoje. Que nada mudou, que nada difere como foi relatado aqui para nós em nossa verdade prática, que nada se difere do mundo de Lameque. De lá para cá, a diferença é que lá tinha poucos e hoje tem muitos que estão debandando-se para a violência, para a depravação, para a imoralidade, para a incredulidade, enfim. Nós vamos falar sobre isso dentro da nossa lição de hoje. Então nada mudou. Nesse tempo, eles contavam seus dias como se fosse em séculos, como a Bíblia nos relata. Diferente de nós que contamos como dias. Viviam fartamente, ou seja, comiam do bom e do melhor, bebiam, né?
tinha uma vida regrada, uma vida que não se importava com a existência de Deus. Não se arrependeram dos maus caminhos que estavam seguindo, das coisas que estavam fazendo. E hoje não é diferente. No mundo que nós estamos vivendo, se comparado com o mundo da antiguidade, nada mudou. Nada mudou. Nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre esse ponto interessante. Então, a lição de hoje traz para nós que, após a queda da raça humana, após o primeiro homicídio que nós tivemos na Bíblia, quando Caim mata seu irmão Abel, aí nós vamos voltar um pouco atrás, dentro de Gênesis capítulo 4, quando ali temos a genealogia, de Caim, que é considerada dos ímpios. Depois temos a genealogia dos justos, que é a genealogia de Sete, que veio depois Noé. Nós vamos entender isso hoje, nós vamos explicar também. E dentro das nossas escrituras sagradas, nós temos dois Lameques. O Lameque que era dos justos, e que outro Lameque que era dos ímpios. Então, quem foi Lameque? Nós temos dois. A Bíblia nos revela que nós temos dois. Dois homens muito diferentes um dos outros. Conforme um deles nós encontramos, conforme Gênesis, no capítulo 4, e no versículo 18 até o 24, que nos diz assim: E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou Mesuael, e Mesuael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si duas mulheres, e o nome de uma era Ada, e o nome de outra era Zilá. E Ada teve a Jabal, e este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome do seu irmão era Jubal, e este foi o pai de todos os que tocaram harpa e órgão. E Zilá também teve Dubal Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro, e a irmã de Dubal Caim foi Naamã. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um mancebo por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. E tomou, aqui no 24, nós falamos 24, que é até o versículo 24. Aí nós temos esse Lameque que era da descendência de Caim, que era da genealogia de Caim, melhor dizendo. E oferece uma prova da presença e da abrangência do pecado. Já o outro Lameque nós encontramos em Gênesis, no capítulo 5, do versículo 25 até o 30. E ele diz assim: E viveu Metuselá 187 anos e gerou a Lameque. E viveu Metuselá, depois que gerou a Lameque, 782 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Metuselá 969 anos e morreu. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho. E chamou o seu nome Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. 30. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. E também conforme em 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 3. É um profeta que traz as palavras de conforto e de esperança. Primeiro Lameque, filho de Metusael, em Gênesis 4, que nós acabamos de ler. Desenvolve a história da queda do homem em Gênesis 3 e mostra algumas de suas consequências. O relato sobre Lameque mostra o pecado destruidor da ordem estabelecida por Deus para a sociedade.
insaciável em suas exigências. É o primeiro poligamo mencionado na Bíblia. Um dos resultados do pecado foi o desentendimento, conforme em Gênesis capítulo 3, versículo 12, entre o primeiro casal e a corrupção fundamental do próprio casamento, conforme em Gênesis 3, do 16 até o 20. A poligamia de Lameque revela uma espiral descendente constante, cada vez mais distante do ideal divino. Além de seu domínio sexual sobre a mulher, Lameque demonstra também um espírito selvagem de arrogante egocentrismo. É a principal característica do pecador. Por tão pouco como um ferimento e um pisão, decretou a morte de 2 homens e anunciou que uma vingança multiplicada por 7 seria a lei da sua vida. Que é considerada esse versículo, que ele fala que matou esses dois homens, né? Um era um varão e tinha ferido ele, outro era um mancebo, considerado como o cântico das espadas, né? Ele faz um cântico, né? Ele se vangloria desta morte desses dois homens, né? Um dia, porém, a lei da vingança do pecador seria sobrepujada pela medida da lei do perdão exercida pelos pecadores remidos, conforme Mateus, no capítulo 18 e versículo 22, né? Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Fala do perdão do pecado de um irmão, que nós devemos perdoar os nossos irmãos pelos seus pecados, né? 7 vezes, né? Ele fala aqui até 7, não, mas sim 70 vezes 7, diferente do que Lameque já tinha colocado como lei da vida, da sua vingança, né? E o segundo Lameque, que era pai de Noé, a queda destruiu a base da econômica da vida, conforme Gênesis 3, do 17 até o 19. Mas iria comer livremente de toda a árvore do jardim. Aliás, não comeria, né? Ninguém mais iria, melhor dizendo, comer livremente de toda a árvore do jardim. Pelo contrário, haveria uma batalha interminável entre o homem e o meio ambiente, unicamente pela sobrevivência, conforme Gênesis, capítulo 3 e 17. Quando Deus diz para Adão, e Adão disse, porquanto destes ouvidos a voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dores comerá dela todos os dias da tua terra. Então Deus amaldiçoou a terra, né, após a expulsão deles do jardim do Éden. Parece que Lameque ansiava, melhor dizendo, pelo dia em que esta maldição teria fim. Confiante em que esse dia já estava próximo, chamou seu filho de Noé, um nome relacionado com o verbo descansar. Por intermédio dele, realmente, um novo mundo teve início, conforme Gênesis 8,15, que após eles saírem, né, da arca, né, após o dilúvio, né, sobre uma bênção divina, conforme em Gênesis, capítulo 9, versículo 1. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E um sinal de uma aliança, em Gênesis 9,17. E disse Deus a Noé, este é o meu sinal do concerto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Mas Noé não era o filho de que o mundo carregado de maldição precisava. Essa tarefa seria relacionada por um filho imensamente maior, que é Jesus Cristo. Então nós falamos um pouco desses dois Lameques, né? Que um era da descendência da genealogia, por exemplo, de Caim, né? Que era o mal, né? E outro era da descendência de Sete,
que era Lameque, que gerou depois Noé, que veio, onde Deus achou graça aos seus olhos, né? Depois, na próxima lição, nós vamos falar sobre, após o dilúvio, sobre essa construção da arca, que é já um estudo na próxima aula que nós vamos entrar e vamos falar um pouco mais da história de Noé e aqueles que sobreviveram ao dilúvio. A vida e os tempos de Noé. Os filhos de Deus casam-se com as filhas dos homens e a civilização se corrompe, conforme nós temos um relato em Gênesis, no capítulo 6, que também faz parte da nossa leitura bíblica em classe. Dentro da leitura bíblica em classe, como sempre os professores em Cristo EBD fazem, nós não vamos deixar de fazer, nós vamos fazer, melhor dizendo, uma interpretação teológica de alguns pontos importantes que nós achamos de suma importância dentro dessa leitura bíblica em classe, para que nós possamos compreender um pouco mais essa leitura bíblica em classe, o capítulo e os seus demais versículos. E depois nós vamos entrar dentro da lição explicando, dando um apanhado geral de cada tópico. Nós temos 3 tópicos, então nós vamos falar de cada tópico para que nós possamos entender melhor a nossa lição de hoje. Em Gênesis 6 e 2, quando tem o tema Filhos de Deus, quando ele diz aqui, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então esses filhos de Deus, sem dúvida, eram os descendentes da linhagem de Sete, conforme Deuteronômio 14:1, Salmo 73:15 e Oséias 1:10. Eles deram início aos casamentos mistos com as filhas dos homens, mulheres da família ímpia de Caim, conforme em Gênesis 4:16. Aí nós temos aqui uma teoria de que os filhos de Deus eram anjos. Não subsiste ante as palavras de Jesus, que os anjos não se casam, né? Conforme Mateus 22:30 e Marcos 12. Isso é um ponto muito interessante que nós vamos falar também, que pode haver alguma discussão em relação a isso. Mateus 22:30 diz assim para nós: porque na ressurreição nem casam nem são dados em casamento, mas serão como anjos de Deus no céu. Pois Marcos 12:25. Porquanto, quando ressuscitarem os mortos, nem casarão, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. Essa união entre os justos e os ímpios levou à maldade no versículo 6 e 5. Os justos passaram uma vivência iníqua. Como resultado, a terra corrompeu-se e encheu-se de violência, conforme em Gênesis 6, 11 e 13. Fala dessa violência que corrompeu a terra. 6, 11 e 13, que diz assim para nós: e a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu a Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompida o seu caminho sobre a terra. 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que desfarei com a terra. Quando nós falamos dessa teoria, que é interessante nós voltarmos aqui um pouco, quando é falado sobre esses anjos, né? Então os anjos não se casam. Então é uma teoria de que os filhos de Deus eram anjos, né? Então Jesus já disse que os anjos não se casam. Então é uma teoria aqui bem que é debatida, é uma discussão que não tem assim uma firmeza no que é dito. Então
dizem, né, vamos dizer, eles acham que pode ser, né, então, eles supõem, melhor dizendo a palavra mais correta, supõem que poderia ser. Então nós buscamos alguns estudos, alguns instrumentos de estudo que nós temos, para que nós possamos entender esse ponto. E que são pontos importantes que você, professor, você, professora, e aluno, vai perguntar para você, justamente no versículo 4 do capítulo 6 de Gênesis. E quando ele fala que havia naqueles dias gigantes, né? Então esses são pontos aqui importantes que nós achamos interessantes, para que nós possamos explicar isso aqui, e para que você também possa pesquisar a respeito e possa passar para o seu aluno. Pois bem, dentro de alguns estudos que nós temos e alguns livros que nós temos aqui, como o Guia do Leitor da Bíblia, publicado também pela CPD, do autor conhecidíssimo, né, Lawrence Richards, quando ele explica para nós, ele dá um entendimento muito interessante aqui sobre os filhos de Deus. Essa passagem, ele diz que é obscura, conforme Gênesis do capítulo 1 até o 4. Tem sido entendida como um casamento dentre as famílias, né, entre a linhagem devota de Sete, que era dos justos, e a linhagem de Caim, que era dos ímpios. No entanto, alguns comentaristas viram isso como uma proibição, uma proibida relação sexual entre os anjos caídos e as mulheres humanas, ao qual gerou os gigantes, que significa Nefelins na tradução hebraica, né? Então, alguns pontos que você, professor, vai ter que pesquisar e tentar passar isso para o seu aluno, que ele vai perguntar sobre esses gigantes aqui. Num outro livro, publicado também pela CPAD, e também do mesmo autor, e também no livro de comentário devocional da Bíblia, publicado também pela CPAD, Nefelins, que é referido no versículo 4, da versão da tradução brasileira, não sabe ao certo o significado deste termo. Alguns entendem que se refere a gigantes, resultado de uma união entre os anjos caídos, sendo os filhos de Deus, e suas criações diretas, e mulheres humanas. Embora os versículos 1, 2 e 4 sejam, aí ele fala de novo, obscuros, o significado da passagem é claro. Então, independente desses significados, isso que eu queria passar para vocês, independente desse entendimento aqui, meus irmãos, porque muitos vão questionar, mas tinha gigantes, conforme também em Números 13, 33, fala que havia gigantes na terra, né? Que a palavra hebraica Nefelim é traduzida como gigantes. Ainda temos duas passagens nas Escrituras, em Números 13, 33 e Gênesis 6 e 4. Então, independente disso, a iniquidade humana alcançou novos níveis, chegando a um clímax funesto. Toda imaginação do pensamento do seu coração, que é do homem, era só má continuamente. Então, esse é um ponto que eu queria deixar para você, professor, e para você, professora, pesquisar mais a fundo sobre esses termos que o livro de Gênesis, no capítulo 6, do versículo 1 até o 4, nos deixa. Nós falamos em umas aulas anteriores, e eu gostaria de reforçar isso para vocês, que o livro de Gênesis temos algumas lacunas, algumas coisas que não são explicadas de formas coerentes. Por quê? Porque Moisés, quando escreveu o livro de Gênesis, escreveu todos, né, os 5 primeiros livros, depois o Salmo 90, e também o livro de Jó, nós sabemos que ele escreveu, foi o autor, ele ouviu, né, essas histórias e escreveu essas histórias. Então, tem algumas lacunas que nós, como professores e como estudiosos das Escrituras Sagradas, temos que buscar para que nós possamos passar isso para o professor. Então, peço para você, professor, e para você, professora, superintendente que está me vendo, e aluno também, que você pesquise um pouco mais a fundo sobre esse ponto e que você possa passar. Então, esse aqui eu considerei um dos pontos importantes para poder passar para vocês que estão me assistindo, e que você entenda um pouco, que fala que é dos anjos caídos, em relação
as mulheres humanas, aí que gerou os gigantes, que por nome do seu nome hebraico é Nefilins. Então fica um pouco obscuro esse entendimento, mas com certeza o aluno vai perguntar. Aí você que está me assistindo, você vai ter por obrigação, né, se aprofundar um pouco mais dentro desse estudo, para que você possa passar isso para o aluno de forma clara e objetiva, para que o aluno não venha se perder ao ensino belíssimo de hoje que nós estamos estudando. Pois bem, em Gênesis no capítulo 5, no versículo 5, está dizendo: a maldade do homem se multiplicará. Nos dias de Noé, o pecado abertamente se manifestava no ser humano, de duas principais maneiras. Qual eram elas? As consequências carnais, as concupiscências carnais, como eu dizendo, conforme em Gênesis 6:2, e a violência, conforme em Gênesis 6, 11 ao 12. E a degeneração humana não mudou. O mal continua irrompendo, desenfreado, através da depravação e da violência. Então não mudou de lá para cá, está do mesmo jeito, só que aumentou. Hoje em dia, a imoralidade, a incredulidade, a pornografia e a violência dominam a sociedade inteira, conforme Mateus 24, do 37 até o 39, Mateus 24, do 37 até o 39, que ele diz assim: E como foram os dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, se davam de casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e levou-os todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Conforme também em Romanos capítulo 1, também temos o relato da vinda do homem, da vinda do Filho de Deus. Romanos 1, 32 nos diz assim: as quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Então todos que estão vivendo nesta imoralidade, na incredulidade, na pornografia e a violência, né, e que dominam a sociedade inteira, eles sabem que existe um Deus verdadeiro, e que quando vir o Filho do Homem buscar a tua igreja, buscar os seus servos, os justos, eles vão ficar. E hoje, na época que nós estamos vendo, não está diferente, né, da incredulidade, da pornografia, da violência, da época de Lameque, né, da época de Noé. Então não mudou nada. Estamos vivendo na mesma coisa. Só que o que acontece? Aumentou-se, né? Ela teve um aumento grande em relação a esta depravação humana. Se alastrou em todos os campos, todas as esferas da humanidade. Já no capítulo 6, por exemplo, de Gênesis, e no versículo 6, nós temos aqui: então arrependeu-se o Senhor, conforme nós vamos ver aqui. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Deus se revela já nesses primeiros capítulos da Bíblia como um Deus pessoal para com o ser humano, e que é passível de sentir emoção, desagrado e reação contra o pecado deliberado e a rebelião da humanidade. Ao primeiro ponto, aqui a expressão arrependeu-se significa que por causa do trágico pecado da raça humana, Deus mudou a sua disposição para com as pessoas, sua atitude de misericórdia e de longanimidade, passou a atitude do quê? De juízo. 2.
a existência de Deus, o seu caráter, seus eternos propósitos traçados permanecem imutáveis, conforme 1 Samuel 15:29 e Tiago 1:17. Porém, ele pode alterar seu tratamento para com o homem, dependendo da conduta desse. Deus altera sim os seus sentimentos, atitudes, atos e intenções, conforme as pessoas agem diante da sua vontade. Aí temos vários versículos aqui que falam sobre isso, sobre a vontade. De acordo, Deus ele age de acordo com a vontade das pessoas, né? A atitude das pessoas, melhor dizendo. E assim não foi com o tempo de Noé. E assim também não é como o nosso tempo, não é diferente do nosso tempo. Êxodo 32:14, 2 Samuel 24:16, Jeremias 18, 7 ao 10, em Jeremias também, capítulo 26, versículo 3, 13 e 19, Ezequiel 18, do capítulo 18, versículo 4 até o 28, e Jonas, capítulo 3, do 8 ao 10. Terceiro ponto, essa revelação de Deus como um Deus que pode sentir pesar e tristeza, deixa claro que ele, em relação à sua criação, age pessoalmente, como no recesso de uma família. Ele tem um amor intenso pelos seres humanos, ele solicitude divina, ante a penosa situação da raça humana, que apesar de tudo ainda que o ser humano faz na terra de maldade, Deus ainda tem misericórdia do povo. Imagine se não tivesse esta misericórdia para o povo, né? Então, apesar de tudo isso, ainda Deus tem um amor pela humanidade, né? Que apesar de sua queda, ainda Ele ama os seres humanos, que é da sua criação, né? Então nós temos que entender que Ele faz o que Ele quer, no momento que Ele quer e na hora que Ele quer. E não foi diferente no mundo de Lameque, quanto mais no mundo que nós estamos vivendo hoje. E dentro da nossa lição, nós temos aqui 3 tópicos. Tópico 1, 2 e 3. Então, no primeiro tópico aqui, nós temos aqui um mundo ainda maravilhoso. Apesar de tudo apesar da queda, né, de Adão e Eva, o mundo ainda era maravilhoso. Por quê? Porque tinha fartura de pão, né? Como nós lemos em Mateus 24:39, né, que todos comiam e bebiam à vontade, né? Saúde perfeita, nós falamos no começo que eles não contavam os seus dias de vivência na terra, a longevidade deles não era contado como anos que nem nós contamos. A pessoa dura 70 anos, 80, no máximo chega a 100 ali, ou 100 e pouco também, tem alguns casos. Então na época dele era contado por séculos, essa época era contada por séculos, né? Pessoas que passaram de 900 anos, né? Nós temos relato da Bíblia que tinha pessoas que chegaram até quase acima de 900 anos. Beleza perfeita, e quando ele fala dessa beleza perfeita, era justamente das filhas ímpias da descendência ou da genealogia de Caim. Então eram mulheres bonitas e também que geraram também depois disso poligamos incorrigíveis, né? Casava-se com outra aqui, abandonava a outra ali, então por ser bonita estavam sempre trocando, tinha 2, 3, enfim. Nós sabemos que Lameque teve 2, com certeza também deviam ter 2 ou mais de 2. Então não podemos afirmar isso, mas com certeza eram totalmente poligamos, né? Desse casamento misto que nós já falamos na nossa introdução, no começo da nossa aula. Tecnologia avançada também, pela sua época tinha uma tecnologia avançada. Tubal Caim começou a aplicar essa metodologia, né? Que era filha de uma das suas esposas, né? Que era de Zilá, né? Que uma dos seus filhos, que dedicou-se ao cobre, ao ouro que tinha na região, tinha muito isso, né? E com certeza, através disso também, deve ter feito armas com esse material, né, que tinha da época. Então trabalhou muito. Então na época já era bem avançada. Aí também temos na parte da cerâmica, né, além da metalurgia, temos na parte da cerâmica, a parte da madeira, que inclusive Noé foi um dos construtores, né, da arca. Então ali se passou esse conhecimento. Então era bem avançado para a sua época, né?
uma tecnologia bem avançada para a sua época, para o seu tempo, né? Então, essa parte de cobre e do ouro que eles usavam, esses materiais, para fazer, né, as suas espadas, seus escudos, suas armas, enfim, e depois teve as construções de casas, enfim. Depois ele fala de que Noé nós sabemos que Noé foi um dos construtores, melhor dizendo, da arca, né, pela madeira, aí fala da parte de cerâmica também. Então era bem avançada a tecnologia para o seu tempo. Então era um mundo maravilhoso, era um mundo, né, que, se a gente for analisar, era um mundo que eles podiam, vamos falar aqui agora, se arrepender, e não foi isso que aconteceu. Um mundo totalmente depravado, e não é diferente do nosso mundo de hoje. O mundo de Lameque era ingrato e cruel. Voltando-se contra o Senhor, seus descendentes cometeram os pecados mais hediondos e abomináveis. Aí tinha essa devassidão sexual, não havia limites à fornicação nem ao adultério, era à vontade, conforme Gênesis 6:2, nós lemos dentro da nossa leitura bíblica em casa. Violência sem limites, né? E havia, na terra de gigantes, nós falamos, né, desses gigantes, que com certeza eles existiam, e eles eram uma estatura grande, eram fortes, porque matavam os seus adversários, né, e eram considerados como também heróis, né? E nunca houve, enfim, tiveram, quer dizer, nesse nosso tempo, que embora não sejamos tão fortes nem tão longevos, em nada diferamos dos filhos de Lameque. Nunca o homem fez-se tão imoral quanto hoje, né? Então eram considerados como também assassinos, esses homens fortes, né? Os assassinos eram cultuados como os heróis. Existência à graça divina, né? Por muito tempo o Espírito de Deus estou junto àquela geração que se convertesse e deixasse os nossos caminhos, mas não queriam saber de forma alguma, né? Então Deus veio, a ira de Deus sobre essas pessoas, sobre a vida desses ímpios, né, da época de Noé. Ponto 3. O mundo condenado à destruição. Que diferença dos ninivitas que deram ouvidos à pregação de Jonas. É interessante que nós falamos, né, dentro da nossa leitura bíblica em graça, quando Jonas foi entregar um recado, né, o profeta Jonas foi entregar um recado ao povo de Nínive, né, e o povo aceitou esse pecado, acatou esse pecado. Diferente, né, da época de Noé. Aí temos aqui a pregação de Noé. Então Noé teve um trabalho árduo ali, né? 120 anos de pregação. Podemos dizer, podemos afirmar, porque sem dúvida foi um longo ministério profético da Bíblia. Então ele estava ali sempre falando, sempre pregando, se arrependa dos seus maus caminhos, né? Volte-se a Deus, que a Bíblia não relata de forma coerente isso, mas com certeza ele deve ter falado, deve ter explanado isso para eles. Eles não estavam nem aí, porque a vida deles era boa, né? E o mundo também que nós vivemos não muda muita coisa, segue no mesmo caminho, né? E também uma geração corrompida, né? Conforme Gênesis 6:13, Deus fala que o fim de toda a carne vinda perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, eis que disparei com a terra. Então, como já não tinha mais controle sobre esse povo, né? Aí Deus vem com um dilúvio, que faz parte da próxima lição que nós vamos estudar. E Deus se entristeceu, né, de ver o povo totalmente depravado, o povo também se entregando à fornicação, ao adultério, à luxúria que existia na época, né, que também hoje também não se faz diferente. Então Deus destruiu, né, a terra na época de Noé. Pois bem, meus irmãos, e a nossa conclusão dessa lição de hoje? Nos diz assim: a semelhança de Noé, proclamemos a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo. Esta é a nossa missão. Se nos conformarmos com o mundo, que esperança haverá aos que ainda anseiam pelo Evangelho? Não podemos se conformar com esse mundo, porque pois não somos deste mundo. Levantemos-nos como pregoeiros da justiça, ainda que soframos zombarias, escárnios, nossa missão não ficará inacabada. Então nós temos que ser pregoeiros da palavra de Deus, para que não
acabe isso, que eu tenho certeza que isso não vai acabar, dos ensinos da palavra de Deus, da pregação da palavra de Deus, contra este mundo que jaz do maligno, mundo perdido, e não é diferente do mundo de hoje que nós estamos vivendo. A cada dia se aumenta o índice de violência, a cada dia se aumenta o índice de adultério, né? De mortes entre parentes, que faz parte dessa violência de uma sociedade que está totalmente corrompida, né? E nós temos ainda a chance, né, de ter a nossa salvação e também anunciar a salvação ao próximo, de que Jesus virá buscar os justos na terra. Isso tem que ser falado, tem que ser pregado, tem que ser ensinado para todos aqueles que ainda não se atentaram para a vinda de Jesus. Muito bem, meus irmãos, aula belíssima, aula maravilhosa que nós estudamos hoje. Fiquei devendo aos irmãos 2 aulas anteriores aí, nós passamos por um processo de algumas mudanças e devido a alguns contratempos nós não gravamos as aulas que ficaram para trás. Peço perdão, peço desculpa a você que sempre me assiste, que sempre me cobra pelos vídeos, né? Vamos ver se nós continuamos dando aula da Escola Bíblica Dominical, gravando essas lições belíssimas que são publicadas pela SAPEAD. E na próxima lição eu aguardo você, que é a lição número 7, que traz por tema a família que sobreviveu ao dilúvio. Vamos falar sobre esse tema belíssimo, para Noé e sua família, que sobreviveu, né, do dilúvio, né, que Deus tinha dado na terra. Pois bem, meu irmão, você que me assiste, vai passar para você aí o nosso canal dos Professores em Cristo BD. Você pode acessar o nosso canal. E também no começo da nossa chamada, nós temos o nosso Facebook, você pode entrar lá também, solicitar a sua amizade e se inscrever no nosso canal também, perguntar, dar sugestões, enfim, está aberto para diálogo com vocês, para que nós possamos melhorar a cada dia mais o nosso ensinamento da palavra de Deus. Meus irmãos, que no domingo, você professor, você professora, dê uma aula maravilhosa, que o Espírito Santo de Deus esteja com você e que você possa mostrar para os seus alunos que nada se difere do mundo de hoje, do mundo de Lameque e do mundo que nós estamos vivendo. A diferença é que aumentou ainda mais. Nós temos que pregar a palavra a toda criatura, ensinar aqueles que não conhecem, aqueles que estão despercebidos da palavra de Deus. Pois bem, meus irmãos, muito obrigado por você que me assiste, que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, põe-me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor,